Em que ele é o responsável por pagar com o X menos o tanto, que é da Previdência Social, ele entrega para aquela pessoa o X menos o tanto, e ele tem um prazo para repassar aquilo para a Previdência Social. Estamos juntos aqui, pessoal? Vejam bem, o artigo 68A, ele fala deixar de recolher, não é isso? Ele não fala se apropriar, ele fala deixar de recolher, no prazo estabelecido, tá? A gente não precisa conhecer a legislação tributária, a gente só precisa conhecer esse crime. Esse deixar de recolher no prazo, para configurar o crime, exige que o sujeito queira ficar com aqueles valores ou basta que ele intencionalmente não recolha no prazo para configurar o crime? É isso que está escrito aqui na questão. Oi? Basta que ele intencionalmente deixe de recolher no prazo, perfeito? Isso aí é entendimento do Supremo Tribunal Federal. Basta que ele deixe de recolher no prazo intencionalmente. Por que se faz isso? Para ter dinheiro em caixa, tem várias coisas, tá? Pessoal, banco, por exemplo, né? Banco, por exemplo, não é questão de previdência, não. Mas banco, por exemplo, ele sabe que ele vai perder a ação para você. Ele sabe que o teu direito é bom, que é ali que ele errou e tal. Por que ele recorre tudo que ele puder recorrer? Porque enquanto ele não tiver que te pagar, ele está com aquele dinheiro. E enquanto ele está com aquele dinheiro, ele está investindo. Ele está fazendo mais dinheiro com aquilo. Está entendendo isso? Então, por isso que ele sabe que ele vai perder. Mas vale a pena para ele procrastinar o máximo que ele puder. Está entendendo? Isso acontece não dessa forma, porque essa forma não é criminosa, é antiética e moral, mas não é criminosa. Mas isso acontece, às vezes, com a questão do recolhimento de verba da Previdência. O cara quer manter determinado valor em caixa e ele, intencionalmente, deixa aquele prazo passar para pagar depois. Tá? Isso, para o Supremo, já configura crime, porque o caixa da Previdência Social já é combalido, não é isso? Se as pessoas decidirem jogar o dinheiro que é da Previdência lá, quando elas entenderem que devem, isso traz um abalo coletivo ainda maior. Tranquilo isso, pessoal? Professor, essa parte aqui da questão, crime... imprescindível a demonstração da finalidade especial de agir. Finalidade especial de agir de ficar com dinheiro. Né? Não existe essa necessidade. Basta que ele intencionalmente decida não recolher no prazo, só. Ele não precisa querer ficar com o dinheiro. É prescindível. Ah, não, a dúvida é o verbo, é isso? É como usa o verbo? Não, esse trecho mesmo entre vírgula, entendeu? É imprescindível. Sendo que esse liço... Não, aqui ele está dizendo. Sendo que, no entanto, imprescindível, para ficar mais fácil, então, substitui por indispensável. Sendo indispensável a demonstração da finalidade especial de agir, consistente na intenção inequívoca de apropriação do valor. Não, estamos dizendo o contrário. Ele não precisa querer ficar com aquele dinheiro, efetivamente. Basta que ele intencionalmente não repasse no prazo. Tranquilo isso? Para quem não conhece muito esse verbo, tem dificuldade. Pessoal, esse crime é próprio? Sim, porque só pode ser praticado por aquele que tem que recolher valores de terceiro. Diga, irmão. Ele é omissivo. Esse crime é omissivo. Porque a redação é deixar de, não é isso? Ele tem que fazer algo. A lei está punindo o não fazer. O que ele tem que fazer? Ele tem que repassar os valores que ele descontou para a Previdência. O que a lei está punindo? O ato dele não repassar. Entendeu? Se ele repassar, ele não comete crime nenhum. Aliás, é o dever legal dele é repassar. Tudo bem? Todo mundo? Então, a 5, falsa também. Considere a seguinte situação hipotética. Maurício, advogado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, deixou de restituir autos de processo recebidos em carga na qualidade de advogado da parte ré. Depois da regular intimação pessoal para restituição dos autos, e do decurso do prazo estabelecido para tanto, Maurício quedou-se inerte. E somente após a comunicação do juízo ao órgão do Ministério Público,
antes do oferecimento da denúncia, entregou os autos na secretaria da vara. Nessa situação hipotética, consumou-se o crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório, previsto no Código Penal. E aí, essa é difícil, né? Oi? Tá errado por quê? Pessoal, vamos lá, temos uns crimes lá contra a administração da justiça, não é isso? Que estão entre os crimes contra a administração pública, né? E temos um crime lá na parte dos crimes contra a fé pública que fala de sonegação de material. Então, veja, a gente tem que analisar aqui 3 crimes, propositadamente. Primeiro, temos lá na parte dos crimes contra a administração, que vão do 312 até o do funcionário público contra a administração, 312 até o 327. Temos um lá que é sonegar, destruir, etc., documento que está com ele. Esse aí a gente vai descartar, porque o advogado não é funcionário público. Mas vamos olhar esse crime lá que a gente quase não conhece. Localiza lá, cara, 314, por ali. 314, não é? Lê aí pra gente. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Pessoal, olha aqui, sonegar é dizer que não está com ele, tá? Quando requerido o documento, ele dizer que não está com ele. Perfeito? Esse 314 aí é um crime subsidiário. Se houver a intenção de praticar um crime mais grave, ele não vai ser aplicado, tá? Esse é um crime do funcionário público, 314. Esse é específico do funcionário público, perfeito? Se a gente for mais um pouquinho para frente, lá pelo 330 e pouco ali, a gente vai achar o de inutilizar, destruir, etc., processo. Vê se consegue achar lá para mim, por favor. Eu tô querendo lembrar. É 337? Lê aí pra gente, por favor. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente o livro oficial, processo ou documento confiado à custódia do funcionário. A quem aí que ele está mencionando, pessoal? Funcionário, não é isso? Então, esse 337, que é a sonegação de processo, também não pode incidir o advogado, porque é crime do funcionário da administração da justiça. É crime que só pode ser praticado pelo funcionário lá da vara, perfeito? Vamos voltar lá, então, lá na parte dos crimes contra a fé pública, para ver se a gente localiza por ali. Então, já descartamos 2. Vamos lá nos crimes contra a fé pública, depois do 297, deve ter lá pelo 300, por ali, um de destruição de documento, etc. e tal. Pessoal, esse aí é o 305. Algum deles parece próximo dessa conduta aqui do advogado? Sim ou não? Não, até porque todos os crimes que nós mencionamos agora, fora o 305, todos eles são crimes próprios. O 305 é o único crime comum, tá? Agora, vejam bem, quando a gente entra no conceito de documento, o que vem a ser documento, efetivamente? O que é documento, efetivamente? Para fins penais. O que é isso aqui? Documento para fins penais. O que pode ser isso, efetivamente? Oi? Não, documento é tudo aquilo que faz prova plena de alguma situação jurídica. Ele não prova sob condição. Já vou explicar para vocês o que vai ser isso. Quando eu apresento a carteira de habilitação, é possível ao policial ou ao agente de trânsito exigir o seguinte: cara, mas você tem cara de que não dirige, não. Vou fazer o seguinte, vou botar aqui 2 balizas para você entrar de ré com o carro, para ver se você realmente sabe dirigir. É razoável que ele faça isso ou aquela habilitação faz prova plena da minha condição de condutor? Sim ou não, pessoal? Faz prova plena, tá? Se ele quiser dizer que o documento é falso, ele não vai poder dizer que é falso porque eu não sei dirigir. Tá cheio de gente habilitada aí que não sabe dirigir, é só andar na rua que você vai ver. Né? Então, ele não vai poder, porque aquele objeto, aquele papel, ele faz prova da minha condição jurídica de condutor. Quando eu apresento um diploma de bacharel em Direito,
O cara pode falar assim, vou fazer umas perguntas para você aqui para ver se você pode fazer isso? Não. Por quê? Porque aquele documento faz prova plena da minha condição, não é isso? De bacharel em direito. Estamos juntos aqui? Então, isso é documento, pessoal. Agora, escritos que não provam, escritos que constituem mera alegação, não são documentos. Então, vejam bem, quando eu chego no processo e digo assim, eu não posso pagar as custas, sou pobre. Eu não posso pagar as custas, sou pobre. Isso já faz prova plena da minha condição de pobreza? Sim ou não? Não. A outra parte pode questionar. O juiz pode investigar essa minha situação. Então, mesmo que essa minha alegação seja falsa, eu não estou cometendo crime nenhum. Estamos juntos? Quando o advogado de defesa, por exemplo, lá do doutor Jairinho, como é que é o nome da esposa? Monique, ele diz lá que os dois são inocentes, mesmo que eles tenham dito para ele que ele é culpado. Mas ele afirma lá na contestação dele, na defesa dele, que os dois são inocentes. Ele está cometendo algum crime quando ele faz isso, pessoal? Não, porque a culpa ou a inocência dos dois não vai ser comprovada porque a defesa falou que eles são culpados, ou a defesa falou que eles são inocentes, ou a acusação falou que eles são culpados. Isso vai depender das provas no processo. Então, nada disso faz prova plena. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, escritos que não fazem prova plena não são documentos. Processo não é documento. Estamos juntos? Processo não faz prova plena de nada. Então, a ocultação, a destruição do processo é crime, mas a sonegação, a demora em restituir, é fato atípico. Estamos juntos? Ou a alegação falsa dentro do processo também não constitui crime algum. Todos esses são atos atípicos, exatamente porque o processo não é um documento. Estamos juntos aqui, pessoal? Vejam bem, ele está afirmando aí no final que o processo é documento probatório. O processo não é documento probatório. Estamos juntos? Então, ele não pode responder por fraude processual, nenhum tipo de crime, porque o processo em si não é documento. Então, também temos aqui uma afirmativa falsa. Não, tudo bem, mas só que o problema, a questão é se o processo em si não é o documento. Ele está no final, ele está dizendo aqui, sonegação de papel ou objeto de valor probatório. Papel ou objeto. O processo em si não é o documento, entendeu? Se ele tivesse dito que o cara extraiu uma folha, que era importante, o laudo pericial, a faca que o sujeito usou no crime, aí poderia ser, mas o processo em si, tá? O processo como um todo, o processo não é um documento, tá? Ele restituiu antes do oferecimento da denúncia, né? Depois eu vou olhar essa questão aí, cara, mas esse gabarito... Oi? O artigo está dizendo restituir em que momento? Até... Ele restituiu, ainda teve isso. Não, eu sei, mas o problema é que o que ele está aqui não é documento, entendeu? Ele está com o processo como um todo, pelo menos foi isso que eu entendi da questão, que ele está com o processo inteiro com ele. Ele não está com uma parte, porque esse crime aí, às vezes, o que acontece? O advogado tinha a carga dos autos, ia para ele. Aí tem uma parte do processo que realmente incrimina o cliente dele, que é um documento falso, alguma coisa que está juntada lá. O que o cara fazia? Tirava isso. Malandramente ele suprimia essa folha, entendeu? Aí ele incide nesse crime. Agora, a questão aqui, pelo menos olhando assim, a não ser que eu tenha um problema de redação, mas ele está dizendo que o cara pegou o processo todo e depois devolveu. Mas esse 196 é do Código Civil de 1973, não é do Código Civil de 2015. Porque esse artigo que ele está se referindo aí é do Código de 73, é o Código Revogado. Tá? Ele está se referindo a um artigo do Código Revogado. Ele deve estar falando aí, CPC de 1973. Então, vamos no intervalo eu dou uma olhada melhor nessa questão, para a gente... porque ele está se referindo ao CPC de 73. O quê? Não, eu queria analisar essa parte toda dos documentos. Vamos lá, pessoal. Juan, cidadão espanhol que havia sido expulso do Brasil,
após o cumprimento da pena por tráfico internacional de drogas, retornou ao país sem autorização de autoridade competente, para visitar sua companheira e seu filho nascido no curso do cumprimento da pena. Nessa situação, para que o simples reingresso de João no Brasil configurasse crime, seria necessário que ele praticasse nova infração de natureza dolosa em território nacional. E aí, pessoal, temos lá o 338, não é? Reingresso de estrangeiro expulso. Vê se é esse mesmo. 338 está por ali. Reingresso de estrangeiro expulso. Pessoal, vejam bem, quem está estudando para a PF, existem alguns institutos ali em relação ao estrangeiro. Só guardar isso. 338, né? Então, olha aqui, existem alguns institutos em relação ao estrangeiro. Quando ele chega no Brasil, ele primeiro tem que ser admitido em território nacional. Então, ele passa ali pelo controle de imigração e ele é admitido. E, a partir dali, é dado a ele um prazo para permanência no território brasileiro. Isso não é novidade, todos os países procedem assim, tá? Pode ser que ele não seja admitido. Se ele não for inadmitido, ele tem que retornar ao país de origem dele. Perfeito? Pode ser que ele seja expulso. O que é a expulsão? A expulsão é para o estrangeiro que se tornou nocivo ao interesse nacional. Estamos juntos? E ele pode ser deportado. Deportado é porque a permanência dele no território brasileiro se tornou irregular. Acontece muito com o oriental. O cara entra aqui dizendo que veio a turismo e daqui a pouco está trabalhando na pastelaria do China. Então, ele não veio para cá com o visto necessário para exercer atividade laboral. Ele veio para cá afirmando que era turista. Aliás, essas pastelarias aí, se for olhar, a maioria está... pastelaria de chinês, é chinês e coreano. Oi? Cheio de turista. O cara entrou com visto turista e está lá vendendo pastel com caldo de cana. Aí, nessa que ele entrou e está vendendo pastel com caldo de cana, se ele for denunciado, porque lógico que ninguém vai descobrir, se ele for denunciado, aí vai, sei lá, vai notificar ele, vai dar um prazo para ele sair do país. Se ele não sair do país, ele vai ser retirado, tá? Vai ser colocado num voo de volta. De todos esses três institutos, o único que impede o sujeito de voltar ao Brasil é a expulsão. E se ele ingressar no país após ter sido expulso, isso já configura um crime autônomo. Tranquilo isso? Porque a expulsão é um caso mais grave. Ele se tornou nocivo ao interesse brasileiro. Ele praticou crime aqui dentro, tá entendendo? Então, a expulsão, tá, é um instituto mais grave, muito mais grave, e por isso ele não pode voltar ao Brasil enquanto o decreto estiver em vigor, o decreto de expulsão. A entrada dele, a simples entrada dele no país já configura crime. Galera, todo mundo entendeu isso aí? Tranquilo? Ó, no Brasil, o cara ser barrado na entrada é quase impossível. Só se puxar mesmo, tiver o nome dele na Interpol e tal. Agora, em outros países, isso é muito comum. O brasileiro vive sendo inadmitido na Europa e Estados Unidos. Agora, não tem nem como, né? Por causa do corona, todos nós vamos ser inadmitidos. Mas o brasileiro cansava de ir, né? De ser inadmitido. E, às vezes, pelos mais variados motivos. Vou contar um caso de um amigo juiz que foi ele, a esposa, o filho pequeno e a babá. Foram para os Estados Unidos. Aí chegou lá, controle de imigração. Aí a mulher vestida como babá. Aí falou assim, é babá? O cara, sim, pode voltar. Mas como assim ela veio? Não. Vai entrar no Brasil, vai entrar no país, vai querer arrumar emprego aqui dentro, não pode voltar. Primeiro voo vai voltar. E enfia no primeiro voo de volta. Enquanto isso, você fica lá numa sala fechada, esperando o primeiro voo de volta. Por quê, pessoal? Essas profissões são raras lá. Babá, faxineira, doméstica. No primeiro mundo, elas custam caríssimo. Elas são, tanto é que classe média lá não tem isso. Essas profissões são para classe alta. Tá? Por quê? Porque as pessoas, para trabalharem com isso, exigem salários altos, porque a oferta de emprego é boa, os salários são bons,
Então, o cara, para ser faxineiro em doméstica ou babá, quer receber muita grana. E o brasileiro, se for para lá, não vai querer receber essa grana toda. Então, tira emprego das pessoas que estão lá. Então, entendendo? Então, o que o cara faz? Pode voltar, está convidado a voltar no primeiro voo. Lógico que não com essa gentileza, mas está convidado a voltar no primeiro voo. Tá? Enquanto isso, fica ali na salinha esperando um monte de gente fazendo pergunta. Né? Aqui é pelo contrário, pessoal. Sai gente daqui que vai... Sai gente de outro país que entra aqui, tenta ir daqui para lá e volta. Tá? Porque chega lá, os caras mandam de volta. Né? E aí, quem trabalha em aeroporto vai ver isso, que você vai receber de madrugada, né? Travesti, vai receber de tudo na madrugada. Por quê? Bateu lá, bateu na França. O que veio fazer aqui? Aí o cara veio se prostituir, volta. Tá entendendo? Não tem muita conversa, não tem muita história de tratamento humanitário, não tem muita coisa não, cara. É volta e volta mesmo, tá? Só que essa pessoa saiu do Brasil, ela vai voltar para o Brasil. Tranquilo? É o que a lei de imigração manda em todos os países praticamente. Veio de onde? Brasil. Vai voltar para lá. Mas às vezes o cara é argentino, é peruano. Mas vai voltar para cá. Volta para cá. E aí? O sujeito não tem um centavo para voltar para o país dele. Olha o problema. Você tem que acionar a embaixada, consulado, tudo isso para virem tratar do sujeito e tal, por aí. Vamos lá, pessoal. Questão 8. Jair, interessado em não ser responsabilizado por determinado ato ilícito que cometera, induziu Lino, seu colega de trabalho, a fazer afirmação falsa sobre fato juridicamente relevante ao depor como testemunha, sob compromisso nos processos administrativo, disciplinar e criminal, que apuram a responsabilidade de Jair. A retratação do agente ou a decisão de falar a verdade terá o efeito penal de impossibilitar a punição, se realizada a qualquer tempo antes da sentença condenatória no processo penal por falso testemunho, ao qual o agente responderá em razão de seus testemunhos falsos. E aí? Vamos lá, o 342, falso testemunho? E aí, pessoal, falso testemunho, tá? Falso testemunho é fazer afirmação falsa, calar a verdade, omitir em processo judicial, inquérito policial, processo administrativo. A testemunha está obrigada a falar a verdade, conforme a gente sabe, Código Penal. Perfeito? Melhor, Código de Processo Penal. A testemunha está obrigada a falar a verdade. Só que existe uma extinção de punibilidade nesse crime se a testemunha se retratar até a sentença no processo onde ela cometeu a falsidade. O que ele está afirmando aí na questão? Que a retratação é em qual processo? Então está falsa, né? Olha aqui, pessoal. Você foi testemunha num processo por tráfico, de tráfico. Você é a pessoa lá que foi funcionar como testemunha. Você mentiu naquele processo. Até o juiz sentenciar aquele processo, você pode se retratar. Estamos juntos? Agora, não é no processo de falsidade, tá? Não é no processo por falso testemunho. É no processo onde cometeu o crime. Todo mundo entendeu isso, galera? Sim ou não? No processo, mas ele está dizendo que é no processo que apura o falso testemunho, não é isso? Não é isso que ele está dizendo aí na questão? Não é nesse processo, é naquele processo onde mentiu. Ele tem que se retratar naquele processo onde ele mentiu. Porque vejam bem, pessoal, o falso testemunho compromete a busca da verdade dentro do processo onde ele foi cometido. Então, só interessa para a administração da justiça que você volte atrás naquele processo, para não prejudicar a decisão no processo, no inquérito, no processo administrativo. Se você disser que você mentiu lá no processo falso testemunho, a única coisa que você está fazendo é confessar o falso testemunho. Mas isso não é retratação. Entenderam ou não? Então, por isso que essa afirmativa ela é falsa. Tá? Galera, todo mundo entendeu isso aqui? Perto deste crime, temos o 339 com redação do ano de... Oi? Essa é a 8?
A 7. Tá. Olha aqui, pessoal. Perto desse temos o 339 com redação de 2021. Vamos olhar o 339 novo, com redação nova, tá? Esse 339 aí é minha aposta também para cair, tá? 339 é o crime de denunciação caluniosa. Em que consiste a denunciação caluniosa? É imputar juridicamente, e não só faticamente, tá? Um fato criminoso a alguém. Porque, olha só, a imputação simplesmente de fato criminoso falsamente a alguém, mas sem que isso seja voltado a uma autoridade que vai apurar nas mais demasiadas esferas aquela responsabilidade, isso consiste em crime contra a honra e é o crime do artigo 138 do Código Penal, é o crime de calúnia. Tranquilo isso? Quando alguém imputa falsamente a prática de um crime a outra pessoa. O 339 não. O 339 existe uma provocação da autoridade. Lê aí pra gente aí. 339 com nova redação, vai. Quem pode? Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal. Ah, olha aqui, pessoal. Isso aqui é novidade. Não tinha antes. Procedimento investigatório criminal. Porque hoje é consenso que a polícia não tem exclusividade das investigações. O inquérito policial é um instrumento de investigação da Polícia Judiciária, mas o Ministério Público realiza investigações, a Receita Federal realiza nos crimes tributários, o Banco Central, o Tribunal de Contas da União, dos estados, do município, né? Aqui o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro tem Tribunal de Contas, só Rio e São Paulo, se não me engano. Então, vejam bem, inquérito policial ou qualquer procedimento investigatório, vai. De processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade. Olha aqui, inquérito civil e improbidade administrativa também não tinha. Estamos juntos? O inquérito civil é para apurar previamente antes da ação de improbidade. Perfeito? Então, olha aqui, pessoal, 2020, final do ano, né? Falei que era 2021. Então, olha aqui, essa nova redação do 339, ela pode aparecer na prova, hein? Então, o que nós temos de novidade aí? Inquérito civil, improbidade administrativa, procedimento de investigação. Estamos juntos? Tranquilo isso? Beleza? Tem parágrafo aí, não tem? Tem. Vai. A pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Beleza. E tem mais um. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Olha aqui, pessoal. Então, a única diferença, a única coisa que foi mantida praticamente é esse parágrafo 2º aí, da contravenção, tá? O parágrafo 1º é novidade, tá? O caput está bem diferente, tá? Então, atenção aí com relação a isso, tá? Porque essas mudanças são aquelas que efetivamente podem ser cobradas em prova. Aqueles que têm o código edição 2021 já tem o código, já deve ter com a redação atual, né? Porque o código 2021, a lei de 2020 já veio com a mudança. Tá tranquilo, galera? Mudou pouca coisa aparentemente, mudou, houve algumas mudanças aí, oi? É bom conhecer, né, pessoal, a redação nova, que ele falava, o 339 era do Código Penal de 1941, só que em 1941 ninguém falava em improbidade administrativa, né? Não tinha isso é novidade, veio com a Constituição de 88. Então, é interessante conhecer isso, tá? E para quem estuda direito administrativo, a lei 8429, lá tem a notícia falsa de improbidade. Aquilo está tacitamente revogado, ok? Lá na lei 8429, você tinha lá a notícia falsa de improbidade administrativa. Então, até se dizia, olha,
um crime lá pela notícia falsa da improbidade, na Lei 8.429. Então, o que se dizia? Esse tipo penal da Lei 8.429 é especial em relação à denunciação caluniosa. Dizia-se isso na lei antiga. Hoje, não. Hoje é crime de denunciação caluniosa e aquele tipo penal lá da Lei 8.429 está tacitamente revogado. Todo mundo pegou isso, pessoal? Galera, todo mundo pegou isso aqui? Beleza? Então, essa foi uma mudança do ano de final de 2020, se não me engano, e que ainda não caiu em prova, porque pandemia. Mas vai aparecer. Oi? É anonimato, né? É anonimato, tá? Mas vejam bem, o dar causa é quando o procedimento é instaurado. Se ele não conseguir dar causa, o crime vai ficar tentado, perfeito? Vai ser a tentativa. Se valendo do disque denúncia, inclusive, tem um aumento de sexta parte, um aumento? Tem um aumento aí no parágrafo 1º. Tem um aumento, tá? Então, o disque denúncia é o anonimato, tá? Nome suposto é usando nome falso, perfeito? O disque denúncia é anônimo, né? Qualquer um liga e sem ser identificado. Vamos lá, questão... Essa que nós fizemos foi a 9? Então, vamos lá. Se Jair, em vez de apenas pedir e induzir, tivesse oferecido a Lino quantia em dinheiro, referente à situação anterior, para que este prestasse seus depoimentos falsos, e este tivesse aceito, responderiam ambos também por crime de corrupção ativa e passiva. Contudo, nada se alteraria em relação às imputações por falso testemunho narradas, uma vez que o dano à administração da justiça e à administração pública é o mesmo, independente da razão que tenha levado o depoimento mentiroso. E aí? Pessoal, 343, vamos dar uma olhada ali. A corrupção da testemunha. Olha lá, vê se não tem lá a corrupção da testemunha, que é quando oferece dinheiro a testemunha ou perito. E lá no 342, tem lá, não sei se é o parágrafo 1º, que diz que a pena tem um aumento, é uma qualificadora, quando a testemunha mente porque está motivada por vantagem indevida. Então, tem relevância, sim, o fato de ter sido feito mediante promessa ou pagamento de vantagem indevida, tá? É o 343 que fala da corrupção de testemunha, né? Então, olha aqui, pessoal, qual a diferença? No 317, artigo 317 do Código Penal, nós temos, 317, nós temos a corrupção passiva. Essa corrupção passiva é crime do servidor público. O servidor público é aquele definido no artigo 327 do Código Penal. Tranquilo isso? E temos aqui uma exceção à teoria unitária humanista, porque quem corrompe está no artigo 333. Tranquilo isso? Quem corrompe está no artigo 333. O crime 317 é um crime próprio, só pode ser praticado por funcionário público. O 333 é um crime comum, qualquer pessoa pode oferecer ou prometer vantagem ao funcionário público. Estamos juntos? Aí nós temos aqui o mesmo confronto com relação ao 342 versus o 343. Sendo que o 342 não é crime próprio, é crime de mão própria. Qual a diferença entre crime próprio e crime de mão própria, pessoal? A gente lembrar aqui. Qual a diferença entre os dois? Crime próprio e crime de mão própria. O crime próprio é aquele que a lei exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Crime de mão própria é aquele que só admite um único executor. Como o testemunho é ato individual personalíssimo, de acordo com o CPP, tá? Ninguém pode, tá, executar o falso junto com a testemunha. Só a testemunha pode se calar, omitir a verdade ou mentir. Estamos juntos?
ninguém pode realizar essa conduta juntamente com ela. É um crime de mão própria. Admite concurso de pessoas? Admite, tá? Admite concurso de pessoas. Para a teoria do domínio do fato, admite até coautoria, mas porque lá a coautoria não é sinônimo de execução. E para a teoria restritiva, não admite coautoria, só admite participação. Tudo bem? A testemunha vai realizar a conduta sozinha, mas pode ser que alguém a tenha corrompido. Essa aqui é semelhante à corrupção ativa. É a corrupção ativa da testemunha, ou do perito, ou do intérprete. Aqueles que, motivados pela vantagem indevida, ou pela promessa da vantagem indevida, mentirem, omitirem a verdade, tá? Ou calarem a verdade, nessas três qualidades, perito, intérprete, testemunha, incidem no 342, enquanto os outros vão incidir na corrupção ativa de testemunha, perito ou intérprete. Também temos aqui uma exceção à teoria unitária ou monista. Estamos juntos, pessoal? Tranquilo? É a mesma coisa 317 e 333, tá? Galera, foi isso aqui? Então, vejam bem, aí ele disse que não tem relevância nenhuma. Tem relevância, não tem? Porque o 342 é quando é o 342 tem lá um parágrafo, que não sei se é o parágrafo primeiro, que vai falar da questão do dinheiro, né, da vantagem indevida. Oi? Parágrafo primeiro. Lê aí pra gente, então. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Beleza. Pessoal, foi aí? Vamos lá, 11 aqui para a gente ir para o intervalo. Há crime de falso testemunho, ainda que não faça o agente qualquer declaração falsa, se acaso omitir-se em dizer a verdade sobre o fato que conhece juridicamente relevante para o caso e sobre o qual seja perguntado. E aí? Tá certo, pessoal. Olha só, a testemunha, ela depõe sob compromisso de dizer a verdade, não é isso? E mesmo que ela não minta, se ela não falar a verdade sobre aquilo que ela sabe, ou seja, se ela omitir, ela incide em falso testemunho. Estamos juntos? Então não é só quando ela mente, não. É quando ela cala a verdade também. Isso está nítido lá no 342, no tipo. Por quê? Ela é obrigada a falar sobre o que sabe. A testemunha não tem direito ao silêncio, diferente do acusado. Oi? Então, olha aqui, pessoal. Quando alguém é chamado para ser testemunha e é perguntado algo e ele simplesmente não fala, tá? Ele está cometendo falso testemunho. Tranquilo isso? O juiz pode dar voz de prisão ali mesmo se perceber que é mentira, tá? Ou que está calando, está omitindo a verdade. O juiz pode dar voz de prisão ali mesmo, perfeito? Lembrando que o falso testemunho, o cara também pode se livrar naquela hora, desde que ele se retrate e fale a verdade. Estamos juntos, pessoal? Tranquilo? Vamos para o intervalo, então.